E aí, já indo para o segundo bloco, que é aí implantando a cultura do voluntariado mesmo, né? Cada igreja tem uma realidade. Nós temos igrejas menores, igrejas maiores. Eu vi ali o pessoal colocando de que cidade que é e tal. Então, eu imagino que cada um aí tem uma realidade. Hoje, graças a Deus, aqui a gente conta com 1.700 voluntários, mas nem sempre foi assim também, né? Começamos com um grupo muito, muito, muito menor. E uma frase que eu gosto muito é essa, né? Cuidado para não tentar virar um transatlântico como se fosse uma lancha. Porque você vai precisar de um ritmo diferente, você vai precisar de um planejamento diferente, conforme o tamanho da tua estrutura. Primeira coisa é você estabelecer uma cultura muito forte, né? Tem uma frase do Lewis Carroll, que é do Alice no País das Maravilhas, que ele fala: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muitas vezes a gente está querendo implantar o voluntariado sem querer, sem ter uma estrutura, uma cultura que a pessoa entenda. Calma aí, para onde a gente está indo? Então, a primeira pergunta que eu faço para você, eu imagino que aqui tem líderes de voluntários, tem pastores, você sabe aonde você quer chegar com o voluntariado? Você tem uma visão clara do que você quer viver como igreja, no voluntariado da sua igreja? Né? Porque se você tiver uma cultura forte, uma cultura bem estabelecida, você vai conseguir trazer o seu time, sabe, junto. E daí você vai conseguir ter comprometimento, responsabilidade e realização, que é o que todo mundo quer dentro do voluntariado. Então, a primeira coisa, tem uma cultura. Eu vou dar aqui um exemplo da nossa cultura aqui na Alcance. Então, a cultura, o que é? É o cultivo diário de algo. É quando você estabelece os pilares. O que eu quero viver como igreja? O que eu quero que meu voluntário viva? Então, nós temos lá o Marco Zero, que é o amor como raiz. Os 3 primeiros pilares, eles estão relacionados com a forma como a gente faz. A gente faz para valer, ou seja, é uma entrega, com tudo que a gente vai fazer. O voluntário tem que estar lá, mas ele tem que estar lá de corpo inteiro, ele tem que estar lá, tipo, por inteiro, não só de corpo presente. Ele é mão na massa. O que é esse mão na massa? Gente, eu não quero que o meu voluntário da fotografia, o voluntário que trabalha na comunicação, ele chegue lá e fale assim: eu tô aqui para tirar foto, então eu só vou tirar foto, não me peça para carregar a cadeira. Não, a nossa cultura é mão na massa. Você tira foto, mas se você não estiver tirando foto nesse instante, nesse momento, e se a gente precisar carregar a cadeira, a gente conta com você, voluntário, para carregar a cadeira. Ou seja, na cultura você vai dizer aquilo que é importante para você como igreja. Então, aqui dentro da nossa cultura, para nós é muito importante que a gente tenha o maior número de pessoas possíveis sendo treinadas em todas as áreas para que elas possam, obviamente, cada um tem sua característica, as suas principais habilidades, mas a gente conta com todo mundo para tudo. Né? A terceira ali, faz bem feito, essa questão da excelência é algo muito importante para a gente. Os próximos 3 pilares, o 4, 5 e o 6, é sobre pessoas, né? Sobre os nossos relacionamentos, porque a gente serve pessoas e a gente serve com pessoas, né? Então, a gente precisa ser legal, a gente precisa, às vezes, no nosso processo de voluntariado, ter ali algum momento de papo reto, né? Às vezes, eu não sei se acontece só em Curitiba, Pedro, mas às vezes o voluntário pensa assim: eu já estou me voluntariando, não estou ganhando nada, então, né, não me cobre nada. Estou fazendo e aceita aí o que eu estou fazendo. Calma aí, será que é esse o padrão que nós queremos como igreja? Será que é isso que eu quero viver como igreja? Não, então talvez eu tenha alguns ajustes para fazer com o voluntário, correções no meio desse processo. Beleza, se eu tenho correções, se é algo que eu quero que ele esteja ciente desde o início, então eu já vou colocar para ele: uma das nossas culturas, um dos nossos pilares é que em algum momento a gente pode corrigir, a gente talvez vai ter ali um papo reto e tal. E os 2 últimos pilares ali nossos, no caso, são 2 desafios que eu sempre falo. Traz mais um. Ou seja, voluntário, você entrou no time, fica mais leve para todo mundo se você trazer mais um. Então, tem alguém lá na tua célula, tem alguém na tua família, tem alguém lá no teu ciclo de amizades que de repente você pode trazer para ser voluntário também. Se essa cultura fez sentido para você, traz mais um. Então, às vezes, a gente fica só nós como igreja querendo trazer mais voluntários, encher o time de voluntários, sendo que a gente pode contar com os próprios voluntários para nos ajudar a propagar isso daí. Então, assim como no Traz Mais Um, todo líder ele é incentivado a formar outros líderes. Então, se eu sou líder de uma determinada área, eu tenho muito claro que eu tenho que, na minha equipe, procurar pessoas que eu vou treinar para que possam, eventualmente, me substituir em algum momento. Então, estou sempre treinando novos líderes.
E ali o flu aqui, para mim, é o mais importante da gente entender que tudo que a gente faz de forma operacional tem um peso espiritual muito grande. Não é só sobre uma escala, não é só sobre um serviço, mas é sobre a gente entender que a gente faz com um propósito, que a gente tem que estar ali totalmente conectado com o Espírito Santo para que a gente possa estar fluindo dentro do nosso serviço do voluntariado, né? E estabelecer, então, um processo bem definido, né? Para eu ter uma cultura, é muito mais fácil. Uma vez que eu tenho uma cultura estabelecida, eu consigo definir de forma clara qual será o trilho para o voluntariado. Eu consigo fazer isso. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu sempre faço, né? A gente acaba dando vários treinamentos e tal, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: hoje está claro quais são os pré-requisitos para servir na sua igreja? Então, eu dei ali um exemplo ali da Alcance Curitiba. Quais são os nossos pré-requisitos? São esses. Mas na sua igreja, isso é claro? Por quê? Gente, quando a porta de entrada ela é larga, a de saída também será. Se é muito fácil, a pessoa que veio 2 domingos na minha igreja e tal, descobri que o cara toca guitarra super bem e eu tô precisando de um guitarrista. Vem aqui, vamos tocar, vem ser voluntário aqui. Com a mesma rapidez que ele entra no meu time, ele também vai sair. Porque não houve um compromisso dele. E ele nem tem o DNA da sua igreja ainda. Então, é importante entender assim, existem pré-requisitos? Quais são? Então, dê direção para o voluntário. Crie manuais para facilitar o processo, né? Aí, dei o exemplo ali do manual do Integra, que Integra é a área que recebe os visitantes, as pessoas que vêm pela primeira vez. Então, eles têm lá, nós sorrimos, nós fazemos contato visual, nós fazemos as perguntas e comentários certos, nós acompanhamos, nós não apontamos, nós fazemos com excelência. Então, assim, aí você pode perguntar, mas será que isso não é óbvio? É claro que a pessoa tem que sorrir, é claro que a pessoa... Às vezes, eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. Porque aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. E você, líder de voluntariado, será que você tem descrito o que você espera do teu voluntário, como você espera que ele haja, né? Procedimentos. Aqui nós temos, por exemplo, por culto de domingo, a gente tem uma média de 130 voluntários por culto. Nós temos 4 cultos no domingo, 130 voluntários por culto. Então, eu tenho um procedimento muito claro lá. Voluntário, aconteceu alguma coisa, você vai procurar sempre o teu líder. Eu estou na equipe da recepção. Eu procuro o líder da recepção. Se o líder da recepção não conseguir resolver, ele vai procurar o gestor do culto. Então, nós temos aqui um gestor de culto. Para todos os nossos cultos, vai ter sempre um gestor. Quem que é o gestor? É o responsável, né, a autoridade máxima operacional dentro do culto. Então, os nossos pastores, durante os cultos, eles não ficam sabendo de nenhum problema operacional, por exemplo. Porque sempre isso vai chegar ali no gestor do culto e o gestor de culto que vai resolver, né? Código de vestimenta. Então, a gente tem lá um padrão, na recepção é mais social, nas outras áreas pode ser, né, mais tranquilo, né, mais despojado, enfim, mas todos sempre estão com roupas pretas ou mais escuras possíveis e tal. Então, assim, isso é você dar direção. Aqui eu estou dando exemplos do que a gente vive aqui, mas a ideia é você pensar, puxa, na minha realidade, como que eu posso fazer? Qual que seria o meu padrão de vestimenta? Qual que seria o meu padrão de procedimento? Qual seria o tipo de manual que eu faria? E assim por diante.